Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Ondas de Impacto, onde exploramos ideias, histórias e inspirações que moldam o nosso mundo. Neste episódio, vamos mergulhar no universo da arquitetura. Uma arte que não só desenha as cidades e os edifícios que nos rodeiam, mas também influencia profundamente a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos com o mundo. Vamos descobrir como a arquitetura é mais do que paredes e telhados. É uma linguagem que comunica história, cultura e futuro. Apesar de, para o senso comum, a arquitetura ser apenas um processo de conceber e construir edifícios, frequentemente com uma combinação de funcionalidade e estética. Pois bem, hoje temos o privilégio de conversar com o arquiteto Pedro Palmeira. Obrigado por ter vindo. E a primeira é esta. O que é para si a arquitetura? Como é que define a essência e o propósito da tal de arquitetura? Olá, Fernando. Olá a todos os que nos ouvem. A arquitetura, não indo para os chavões ou a teoria dada, vejo como a construção ou aliás o desenho do espaço construído em que o homem o utiliza, seja ele habitação, outros usos ou espaço exterior, qualquer volume construído em que seja usado pelo ser humano. Como é que define a essência e o propósito da arquitetura? O propósito é melhorar a nossa qualidade de vida, dar-nos meios para conseguirmos subsistir neste mundo que está feito para os animais que estão preparados biologicamente. Nós não. Precisamos de edifícios, precisamos de uma preparação construída além das cavernas, não é? Todo este tempo evolutivo e depois, claro, também terá uma dimensão sensorial que também é outra faceta que nos define enquanto seres humanos. E agora uma pergunta atrevida. Gosta de ser arquiteto? Continuo a gostar, apesar de já ter levado muita porrada. Muita porrada, digo no sentido figurativo, obviamente, dadas as condições difíceis que temos no nosso país, no que diz respeito à burocracia, às dificuldades práticas de conseguir pôr no mundo existente aquilo que pretendemos desenhar, que no fundo vai ser um reflexo dos nossos clientes, não é? Das intenções. Vou-lhe dizer uma coisa que já ouvi de arquitetos. Não sei se é verdade, se é mentira, vai-me esclarecer. Nós não temos trabalho que os engenheiros fazem tudo. É verdade. Eu já sou de uma geração de arquitetos em que já tivemos um apoio da Ordem dos Arquitetos que já definiu muito bem o papel. Mas houve um tempo que era assim. Houve um tempo que era assim. Agora modelaram a coisa? Agora, legalmente, um engenheiro já não consegue fazer a assinatura de um projeto de arquitetura. Porque faziam. Exatamente. Era possível, era legal. E também porque os engenheiros antigamente também tinham uma larga formação, uma grande formação, e conseguiam chegar a essa resposta, embora não tivessem a tal formação que não só aquela funcionalidade de extremo prática. Mas, por exemplo, o meu pai tirou o curso de agente técnico de engenharia e construção. Agente técnico, eram menos 2 anos, não é? Exato. E ele teve algumas cadeiras também de arquitetura, e sabia pensar um pouco mais além do que só a técnica estrutural ou prática das especialidades. Mas, no entanto, também teve uma formação muito abrangente no que diz respeito a saber ler o projeto como um todo, porque fazer arquitetura não é só o desenho do objeto, é exatamente misturar todas as necessidades. E se calhar vai
direitinho à segunda questão que eu tenho. Que tipo de impacto a arquitetura pode ter na sociedade e na vida das pessoas? Terá um impacto de definir a forma como nos movemos, a forma como nos relacionamos, facilitar a nossa ação social e o nosso bem-estar, que ao fim e ao cabo vai de alguma maneira te fazer fechar o círculo dessa nossa resposta social. Como é que é o processo criativo e técnico de conceber um novo projeto arquitetónico? O que é que passa nessa cabeça? Venha à sua experiência. Eu tenho uma abordagem em que dou muita importância ao programa dado pelo nosso cliente. Nós não trabalhamos a nível de concursos públicos, temos sim demanda privada. Exato. Era a parte que nos interessava, era a parte privada da coisa. E pronto, e para saber o que é necessário fazer nesse projeto, nós temos que perceber exatamente quais são os anseios e as necessidades do cliente. Não só a nível funcional, prático, mas também quais são aqueles ingredientes que ele não gosta, que ele aprecia, que tipo de abordagem é que poderá ser a mais assertiva. E claro, depois o projeto tem várias fases. Começamos por um estudo preliminar, que é precisamente construir estas vontades, este programa funcional, e depois tentar cozer de alguma forma com o lugar, que também nos oferece as condicionantes bastantes para fazer o objeto, depois as leis, obviamente, Claro. E todos os regulamentos legais e tudo isso. Vocês lidam com papéis que nunca mais acabam. Sim. De certa forma, estas três condicionantes, programa do cliente, legalizações, regulamentos e lugar, acabam por ajudar-nos a moldar um bocado, porque todas elas têm a sua obrigação, a sua resposta, a sua entrada, que nos condiciona, mas também nos define um caminho. E esse caminho vai se autoformando. Acaba por ser facilitador nesse sentido, ao contrário de, por exemplo, quando eu comecei a estudar arquitetura, há quase 20 anos, na universidade, nós quando fazíamos projetos, tínhamos o programa funcional, e é preciso fazer, mas todos os caminhos estavam abertos, precisamente para estimular a nossa criatividade e até onde é que iam as nossas ideias, a razão de resposta. E às vezes sentíamos um bocado perdidos nesse mundo esse espectro tão abrangente, que acabávamos por inventar uns conceitos mirabolantes com metafísicas e situações altamente... Mas deixe-me perguntar, certamente, e estamos a falar do privado, os arquitetos já levaram como propostas daquelas que querem meter as mãos à cabeça e dizer este gajo é maluco. É frequente. Como é que saem dessa? Não sei, não tenho muita essa percepção, porque eu só trabalhei em 2 gabinetes ao longo da minha vida, e em ambos nós sempre tivemos uma abordagem muito pragmática da coisa, e em ambos também sempre foi fundamental essa resposta direcionada para o cliente. Logo, quando o projeto não está a responder bem ou não está a ser suficientemente comunicativo, Exato. é fácil nós entrarmos na interpretação que estamos a explicar uma situação em planta, ou em corte, ou é mesmo em 3D, e o cliente dizer que sim até ao fim, para depois, finalmente, quando chegamos em obra, percebemos que a interpretação estava bem ao lado e as peças não foram claras o suficiente. Isso acontece. E o cliente aceita, claro. Mesmo em obra, temos sempre a oportunidade de alterar e transformar. Obviamente, pode ter custos diferentes, porque já se passaram aquelas fases em que era possível alterar quando era a fase certa, e depois aí podem vir outros custos, obviamente. Tudo é explicado, obviamente. Isso tem um palavrão, como é que se chama? Quando o orçamento escorrega. Escorrega. Nós tentamos com que não... Que não aconteça, não é? Mas com tais mudanças, por vezes, acontece mesmo, não é? A coisa sobe um bocadinho. Sim, aí há sempre surpresas. Às vezes, um dos meus primeiros projetos foram 2 moradias na Serra, num terreno extremamente rochoso, e nós desenhamos as 2 habitações, que eram
uma ao lado da outra, não eram geminadas, mas eram juntas, mas precisavam de um grande talude, com um grande muro de contenção, precisamente para a casa não se sobressair imenso da paisagem, ficar integrada, mas precisava dessa preparação. Quando finalmente tivemos o projeto todo feito e fomos para a obra, percebemos que, ao começar a escavar, que era pedra e terra, e o terreno começou-se a desmembrar de uma forma tal que começámos a ficar preocupados com a habitação vizinha. Isso acabou por alterar totalmente o projeto. Claro que partimos sempre de um pressuposto que estudamos o terreno. Pois, porque é uma das coisas que vocês, arquitetos, terão que fazer é estudar o terreno onde vão erguer qualquer coisa, não é? Nesse caso, estávamos plenamente convencidos que era rocha sólida, porque toda a parte aparente era isso mesmo e é difícil. É como disse, aparente. Se tivéssemos um terreno normal, que fosse uma broca bem lá a fundo, perceber o estado do terreno e onde é que está o fixe, a parte mais sólida, já fizemos isso em outros projetos. Naquele caso isso não era possível, então só quando começámos a extrair é que perceberam onde é que estavam, não é? alteramos a meio da obra o percurso da coisa. Nós já falámos um bocadinho desta perguntinha que eu lhes vou fazer, mas cai sempre bem. Em que medida o trabalho de um arquiteto reflete ou influencia a identidade cultural de uma comunidade? Portanto, vocês têm sempre em conta o que está à volta. Sim. E uma das preocupações é a integração, certo? Como é que isso se faz? Faz-se de uma forma muito dedicada e com muita preocupação, porque é fácil sermos adeptos da filosofia em que o que é feito hoje é contemporâneo, logo tem que respeitar o estilo. E as regras do hoje, não é? Hoje não vamos fazer igual ao passado, porque senão não estamos a fazer evoluir a sociedade. Vamos sim buscar as melhores práticas Do passado. e as melhores decisões e escolhas do passado, mas em termos estéticos, pelo menos, E depois dá um jeitinho moderno, não é? Terá que ser. manter as cantarias, ou a reboco, a pintura caiada, ou o reboco à colher, ou os beirados, como isto no caso do Algarve, não é? Só que, por outro lado, se não fazemos essa escolha de mimetização do que estava, da envolvente, também arriscamos a ser um objeto tão deslocado que vai criar uma agressividade visual. Há por aí uns quantos. Acontece imenso. Por isso é sempre muito delicado de conseguir ter essa sensibilidade em que está enquadrado no lugar, no ambiente, mas por outro lado também consegue mostrar-se como um objeto contemporâneo. Não é fácil ser arquiteto. Não é fácil. Não. Mas esse é o grande desafio. É o grande desafio do arquiteto. Por isso é que, voltando às observações que fiz no início, Aham. as tais condicionantes acabam por moldar metade do percurso. E então a grande preocupação pode ser mesmo aqui, nesta parte mais complexa, que é colocar o objeto. E digamos que no meio de uma cidade é muito mais complicado. Ou não. Vamos ao ou não. Porque a minha ideia é que é complicado. Não é porque já há qualquer coisa construída e depois vocês têm que integrar a vossa obra nessa coisa. Eu achei que isso era muito mais complicado. Agora explique-me o ou não. Eu digo ou não, precisamente porque numa cidade acabamos por ter uma diversidade maior e então muitas estéticas são admissíveis, são aceitáveis. Aham. Muitas abordagens formais conseguem ser aceitáveis, precisamente porque temos diversidade. Agora, se estivermos a falar de um espaço mais pequeno, como uma aldeia, Sim, diferente, claro. está muito mais bloqueado àquele estilo. Pois a cidade é um pouco mais abrangente, é isso. Quanto mais escolhas temos, mais fácil é de decidir. Claro, tudo isto é muito... Tudo isto é muito relativo, não é? Yep. Arquiteto Pedro Palmeira, eu vou desafiá-lo para a gente deixar de construir coisas agora. Vamos parar um bocadinho a construção e vamos tomar um cafezinho e comer um bolinho daqueles que são feitos, desde que lhe explique, por um projeto aqui da Apexa que se chama One Bin, um projeto que pretende integrar no trabalho pessoas com deficiência. E são eles que fazem estes bolinhos. E são eles que fazem aquele café espetacular. Vamos a isso? Tem muito bom aspecto. Arquiteto Pedro Palmeira, gostou do cafezinho? Adorei. Não se esqueça, One Bin. Ora bem, voltamos a construir. E agora a pergunta é esta. Quais são os principais desafios que enfrenta ao transformar uma ideia num edifício funcional e esteticamente agradável? Porque uma coisa tem que combinar com a outra. Não deve ser fácil. Eu guio-me pelas condicionantes. As condicionantes são metade da minha ajuda. Se os regulamentos definem que a escada tem que ter 1,20 m de largura
e tem que ter aquela altura de degrau de cobertor, de espelho de cobertor, ou se a janela precisa de uma percentagem X dada pelo decreto-lei ou artigo Y, isso já está definido de alguma forma porque os regulamentos desenham de alguma forma o edifício. Nunca se revoltou contra os regulamentos? É que às vezes há uma revoltazinha, isto não devia ser assim, devia ser assado. Sim, porque Já lhe aconteceu? Já. não posso dizer que não, porque temos muitos regulamentos. Pois, exato. Segurança contra incêndio, temos as acessibilidades, temos os planos diretores municipais, os planos mais macro. Existem uma série de planos que acabam por São condicionantes, não é? ensinar Exato. de uma forma que muitas vezes não é bem aplicável a cada situação. Tem que se regular de alguma forma e não podemos também fazer regras para partes muito específicas, mas também não podemos dar a abertura total ao técnico, por muito bem formado que ele seja, o técnico, neste caso arquiteto, poder decidir por ele, porque acabamos por ser humanos e todos somos influenciáveis Claro. pelo meio, e mesmo com estas regras todas, nós vemos muitas vezes as regras a não serem tão bem Aplicada. aplicadas. Mas voltando ao desenhar a forma a função, uma vez que estas condicionantes acabam por determinar de alguma forma a forma, passa a redundância, Aham. a função é um espelho disso. Antigamente, há 100 anos, Há 100 anos. ok? A forma-função era muito pragmática e isso foi evoluindo. E hoje em dia acabamos por ter uma resposta muito mais abrangente, porque sabemos mais, já tivemos mais exemplos, temos mais exemplos presentes, todo o mundo é muito mais pequeno porque está dentro da nossa casa, no nosso computador, conseguir chegar às ideias que já foram feitas em todo lado. E há 100 anos eles não tinham computador. Era tudo à mão. Mérito para esses senhores. Hoje vocês não pegam num lápis. É tudo em 3D. É uma maravilha. Eu não pego num lápis. Pois é isso. Eu desenho mentalmente o programa com o cliente, faço algumas notas, mas começo logo a desenhar no computador, No computador. digitalmente, vetorialmente e depois em 3 dimensões a transformar a ideia logo em visualização. Já fez algumas obras, certamente, não é? Sente-se orgulhoso quando olha para elas no fim. Sim, claro. Acha que, consegui. Isto está impecável. Porque é um percurso muito cabuloso. Chegar ao fim de uma obra e dizer que esta obra cumpriu até que Está pica. dá bem. Mas é muito severo, é um caminho muito severo. Muitas vezes penso em desistir da arquitetura e A sério. mudar de profissão. Você é piloto de automóveis. Já não quer ser arquiteto, é isso? Muita frustração, é muita dificuldade, é muito travão, muito dar a cara ao... Travão de ideias. Porque a lei mostra-nos que aquele caminho é possível, mas quando chegamos às entidades reguladoras começamos a perceber que as coisas são mal interpretadas ou são interpretadas de uma forma desviada porque ou não existe vontade de aprovar ou porque Também há isso. depois os prazos ficam ad eterno, não se respeitam. Nós agora temos o Simplex, mas o Simplex Pois. de alguma forma só veio ser um Compliquex. Há leis novas que os técnicos que lá estão ainda não querem aceitar e ainda querem vir à luz das leis antigas, Correto. ter que desmontar tudo isso todos os dias. Há uma certa desatualização desses técnicos em relação ao presente, é isso que me diz. Será? Sim, e talvez também falta de vontade, porque Pois. parece que psicologicamente, de alguma forma, o arquiteto do mundo privado Correto. é um especulador. É logo o carinho que ele tem à partida. Pois. E então tudo o que ele faz tem que ser realizado sob o ponto de vista este. Não se pode esticar. E então, e como lá está, em outras conversas sempre chegamos a esta conclusão, o não é o mais fácil. Sim. E então quando vai um projeto e o projeto tem algum Um bocado fora da caixa, não é? fora da caixa, a resposta que ninguém se responsabilizar é dizer que não, porque eles para aprovarem também estão-se a responsabilidade. Também assim, não é? Acabar a lei nova já responsabiliza quase totalmente O arquiteto. o arquiteto. Vamos ver até que ponto é que isto chega aí. Ok. E esta agora é uma que nos interessa mesmo muito. Como é que a arquitetura pode contribuir para a criação de espaços mais inclusivos? Esta é a grande questão que eu queria colocar.
A inclusão. A lei, hoje, ajuda-nos nesse caminho. Temos um diploma que, a meu ver, está bem redigido, está bem pensado. Claro que tem sempre defeitos. Ou seja, há leis, há regras, mas depois há alguma dificuldade no terreno Em aplicá-las. em aplicar. É um bocado um problema de mentalidade e de informação. São organizações como esta da Apexa que, de criarem diálogo e trocarem a palavra a todos, ajuda a melhorar a cultura. Porque a lei define que, por exemplo, uma casa tem que ser acessível. Acessível quer dizer que tem que ser fácil de uma pessoa se poder usar o espaço, poder se mover. E então a regra, se eu fizer um projeto hoje, vou ter que cumprir uma série de regras De regras. para aquilo ter que ser aprovado e isso é possível. E só é aprovado se a casa for inclusiva. E isso está a ser aplicado? Muitas vezes eu deparo-me, por exemplo, em moradias. A casa de banho precisa ter um espaço ao lado da sanita para estacionar uma cadeira. Uma cadeira. Mas eu não tenho cadeira de rodas, diz o cliente. Não preciso. Diga lá em casa, não preciso. Eu quero isto aqui mais visível porque eu preciso de uma banheira bem grande e a sanita vai para o pé da parede. Nós podemos fazer isso a nível de construção na primeira parte, mas aquilo tem que estar previsto. Ou seja, no futuro, se acontecer, Pode acontecer, exatamente. a casa de banho tem que ser facilmente Transformável. adaptada. Claro que não tem que ter as barras, mas o espaço tem que estar lá. Depois o resto, Ele tem que existir. o resto faz. O resto faz. E pronto, e o projeto é feito precisamente para facilitar essa acessibilidade plena. Agora, o que é feito em obra, depois pode ser responsabilidade do construtor, mas ele aí também tem a responsabilidade técnica de ter que assinar no final da obra que ele está de acordo, portanto, ele também não vai querer fazê-lo. E depois também existe a responsabilidade do próprio dono da obra, que também, se for ele a decidir, tipo, eu é que sei, a casa é minha e vocês já fizeram a vossa parte, Isso pode acontecer. pode acontecer. E acontece. E acontece, infelizmente acontece. E aí não há lei que valha o arquiteto. Olha, o arquiteto. Porque até pode chegar ao ponto de se fazer como está no projeto e como as leis Determinam. determinam, mas depois, quando o projeto é fechado e a licença é emitida, tudo o que a pessoa faz dentro de casa é da responsabilidade dela. E aí acontece muitas vezes Qualquer coisa que não bate ser. tirarem aquilo que estavam no projeto, fazerem a coisa. Depois da obra feita, se o proprietário resolve transformar, aí já não há responsabilidade nenhuma do arquiteto. Sim, não, claro. Nem do construtor, Arquiteto Pedro, acha que isto está a ser inclusivo? Nós só conseguimos intervir em espaços que têm um licenciamento, nós técnicos. Se não tiver licenciamento, nós não vamos conseguir dar a resposta da adaptação a estes diplomas que prevêem esta inclusão, esta acessibilidade, logo não vamos aplicá-los. Se não se fizer obra, os espaços vão continuar a ser do que sempre foram. Se foram mal construídos de origem, vão continuar a ser. Não há nada a fazer. A nova lei já teve uma alteração que também define para obras interiores, mesmo que sejam de escassa relevância urbanística, ou seja, que não necessitem de uma operação, uma comunicação, um licenciamento ou uma obrigação prévia, que dependendo da dimensão da obra que se faça, ter que ser adaptável. Ou seja, tem que ter a casa de banho parada para receber pessoas com mobilidade condicionada, ou a cozinha já tem que ter também um espaço para uma cadeira de rodas escolar entre bancadas, as escadas têm que ser adaptadas de acesso, tendo em conta o nível de intervenção. Mas eu tenho ideia, e agora não falando de moradias, falando de um prédio com 2, 3, 4, 5 andares. A acessibilidade fica mais cara. Uma rampa que tem que ter X metros para ser uma rampa como deve ser, porque senão é uma treta, isso torna as obras mais caras. Sim. E então muitas vezes opta-se por esquecermos, não é? E não fazemos. Houve um exemplo de alguém que ficou condicionado só que a entrada do prédio tinha 5 degraus e era preciso fazer uma acessibilidade para a parte do elevador. Que é normalmente o grande problema, não é? Ora, para vencer 5 degraus, que é praticamente são 90 centímetros, 1 metro de altura,
vamos precisar de uma rampa com 17 metros. Exatamente. E é aí que a porca torce o rabo. Uma rampa com 17 metros a 6% de inclinação, que vai obrigar a ter patins de descanso no meio, porque não pode ser uma rampa inteira. Claro. Mas a parte de início de rampa, porque a cadeira de rodas também tem que rodar aí, e no fim, toda essa área são à vontade de 25 metros quadrados. Isto numa obra nova, se contarmos com o preço médio da área de construção que temos hoje em dia de 1.000 euros, são 25 mil euros e vamos perder essa área de 25 metros quadrados para poder transformar a coisa viável economicamente. E é aí que muitas vezes a coisa falha, não é? Se a obra é nova e é preciso fazer isso, claro que a escolha muitas vezes fala mais alto a parte económica e vamos tentar contornar com uma plataforma elevatória ou com um elevador ou então com outras zonas que vão subindo gradualmente até em que se consiga fazer em rampas mais fáceis de subir e que não ocupem tanto espaço. Se não, temos meios mecânicos e utilizamos. Porque estão a utilizar também, não é? Meios mecânicos. Os mecânicos, claro, não há uma solução perfeita, Não. não existe, vai ter sim manutenção. Mas também é caro. Sim, também é caro. Vai ser sempre mais barato do que perder essa área de construção, mas estão os seus custos. Pois. A chave é a manutenção. Ora, em caso de falha de energia, aquilo também tem que obrigar a ter todo um sistema que aquilo não possa falhar. Como os equipamentos de segurança contra incêndios, por exemplo. Se o alarme tem que soar, não pode estar sujeito a não ouvir eletricidade e ele não dá alarme por causa disso. Então tem que haver toda uma preparação que salvaguarda essa parte. E esta é assim muito para o arquiteto Pedro Palmeira. A inclusão diz-lhe alguma coisa? Preocupa-o quando faz os seus trabalhos? Eu acho que é bem importante o arquiteto ser sensível a tal coisa, porque se não for, vemos o que vemos. Projetar acaba por temos ter sempre presentes que um edifício, a maioria das vezes, tem uma longevidade de 50 anos. Não vai servir só aquela pessoa que foi o meu cliente, vai perdurar. Ora bem, E tem que dar resposta funcional a 50 anos Exato. de todas essas pessoas. Se nós queremos transformar o mundo para melhor, se o nosso papel deveria ser esse, e não só o nosso quinhão, exato. temos que pensar em que a resposta seja o mais abrangente possível. E a inclusão aí acaba por ser uma resposta mínima que se tenha que ter, que temos que nos preocupar, porque nós não estamos nesta vida sozinhos e vivemos num mundo social. E trabalham para outros sempre, trabalham para fora. Gostei da resposta. Para além da técnica e da estética, nós temos vindo a dar pontinhos destas coisas por aí. Que outras áreas de conhecimento influenciam o trabalho e a sua visão como arquiteto? Todas. Pois, todas são muitas. Todas são muitas. Todas são muitas. E deveriam ser. Deveriam ser. Sim, claro que sim. É uma área demasiado abrangente e complexa. Nós acabamos por ser psicólogos, acabamos por ser advogados, acabamos por ser arquitetos, engenheiros e É uma profissão muito abrangente, caramba. temos um bocadinho de tudo, gestores, um bocadinho de tudo. O mundo, ao evoluir para esta vertente digital, virtual, acaba por transformar-nos também à nossa profissão. Logo temos de nos adaptar também a estas tecnologias. Não digo que vamos construir edifícios em 3 dimensões, Aham, porque também vamos fazê-lo quando chegarmos a viver no metaverso. claro. E aí eu acho que isso não é uma questão de se, mas sim quando. Mas o mundo físico vai continuar sempre a existir, por muito que nós vivamos naquele mundo horrível da ficção em que estamos todos limitados ao nosso virtual set. Aí estamos sentados numa cadeira só e vivemos só. Olhar para o computador. Olhar para o... Eu não consigo imaginar, mas o arquiteto Pedro, como arquiteto, se calhar consegue imaginar. Eu lembro-me daquela história do Mosteiro da Batalha e o homem que lá ficou 3 dias e dizia: se não caiu, não vai cair. Como eles faziam aquilo naquela altura e a facilidade que hoje vocês teriam para fazer o mesmo. Para que pensar, não é? Caramba, eram artistas. Eram homens altamente formados também, com muitas disciplinas. Da Vinci era formado em tudo. Tudo e mais alguma coisa. Qualquer mestre de obras nessa altura tinha formação em
tinha conhecimento em muitas áreas. E as coisas que se faziam eram impressionantes. Hoje em dia nós temos a obrigação de saber como eles e muito mais. Mas Ora lá. quanto mais fácil é nós nos encostamos. Pois, é tão fácil, deixa-me lá tomar um cafezinho mais que isto já se faz. Precisamos nos esforçar porque isto já está resolvido por alguém. Não deixa de ser uma grande ferramenta, o digital, mas lá está, acabou de o reconhecer, às vezes encosta-se um bocadinho porque a coisa vai. Isto vai. Sim, antigamente, se calhar, para fazermos uma representação desenhada do edifício, só para representar o edifício demorávamos 2 meses. Se houvesse alguma alteração, eram outros 2 meses. Se aquilo tivesse um reflexo de plantas, cortes e alçados, em todas as vistas. Hoje são 2 horas, não é? Hoje, em miúdos, 15 minutos. Pois, ora, Se tivermos programas BIM, então, que são modeladores em que se constroem em 3D e depois simplesmente dizemos onde é que é o plano de corte, que pode ser vertical ou horizontal, e ele desenha automaticamente uma planta ou um corte, aquilo é feito no ápice. E esse tempo que sobra é tempo que uma pessoa ri-se e sai do escritório e vai tomar um café com os amigos e não pensa mais no projeto. Antigamente, como estavam obrigados a ter que redesenhar aquilo, estavam embrenhados no projeto. exato. E obrigava a haver uma introspeção maior. Eu li que eram dias e noites seguidos. Neste aspecto, não nos veio ajudar, não é? Já chegou à arquitetura, à inteligência artificial? Às ferramentas para se desenhar e para conceber, sim. Já se consegue dizer ao rapaz, olha, desenha-me lá aí uma coisa e ele desenha? Na volta vai-se chegar aí, não é? Sim, vamos chegar aí. Nós vamos ter um projeto de inteligência artificial português chamado Amália, já está definido pelo nosso primeiro-ministro. Quer dizer, um dia destes vocês falam com o rapaz e trata lá do assunto enquanto eu tomo um café. Não será bem assim, mas eu estou a abusar, mas enfim. Prevejo que o caminho com a inteligência artificial, o caminho da profissão do arquiteto, vai ser um bocadinho mais longe do que o do engenheiro, por exemplo. Bom. No sentido em que no engenheiro a resposta é toda muito pragmática, a máquina tem uma resposta que, tendo aquelas variáveis, aquelas condicionantes, dá a resposta e está definido. E não falha. E não falha. Pois. No mundo do arquiteto, a nível estético, a máquina também o faz e de forma... Exemplar, exato. Mas este tal cozer de uma série de condicionantes, que essas sim é que acabam por fazer nascer o projeto, que é a vontade do cliente e a percepção que se tem numa conversa de perceber se a pessoa é mais do género ter mais de espaços exteriores ou mais de espaços interiores, ou se gosta de tons mais quentes ou mais frios. Toda esta percepção tem que ser dada pela relação pessoal verdadeira. E esses argumentos, esses condicionantes vão ter que ser introduzidos com inputs. Mas Sim, porque ele não trabalha sozinho, não é? Terá que ter esses inputs para resolver coisas. E isso vai ser sempre da vossa responsabilidade. Mas depois temos as leis, Tem que lá estar também. a própria forma de construir do local que temos que conhecer, porque se eu fosse para o Japão, tenho uns materiais e umas equipas de construção que a resposta é lá para o Dubai, então, para ser mais Yep. que lá é que está hoje em dia, não há limites de capital, então Pois, é fácil. é o que se imagina, é o que se faz. Aí precisa sempre de uma pessoa a ter que gerir todo este mundo. O papel do arquiteto acaba por ser um bocado esse gestor de todos estes processos. A inteligência artificial vai ajudar, sem dúvida, mas até substituir totalmente ainda vai demorar. Não vão passar uns anos. Aí eu acho que sim. Arquiteto Pedro, adorei esta conversa. Eu creio que certamente ficámos um pouco mais esclarecidos sobre o que é e como contribui a arquitetura para a forma como vivemos e como nos relacionamos com o mundo, certo? Fica então por aqui este Ondas de Impacto. Arquiteto Pedro Palmeira, muito obrigado. Ainda bem que gostou do café, eu gostei da conversa. Foi um imenso prazer. Muito obrigado e até à próxima. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. De certa forma, estas 3 condicionantes, programa do cliente, legalizações, regulamentos e lugar, acabam por ajudar-nos a moldar um bocado, porque todas elas
tem a sua obrigação, a sua resposta, a sua entrada, que nos condiciona, mas também nos define um caminho. E esse caminho vai se autoformando, acaba por ser facilitador nesse sentido. São organizações como esta da Apexa que, de criarem diálogo e tocarem a palavra a todos, ajuda a melhorar a cultura. Porque a lei define que, por exemplo, uma casa tem que ser acessível. Acessível quer dizer que tem que ser fácil de uma pessoa se poder usar o espaço, poder se mover. E então a regra, se eu fizer um projeto hoje, vou ter que cumprir uma série de regras para aquilo ter que ser aprovado e ser possível. E só é aprovado se a casa for inclusiva. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Sonha com um mercado de trabalho mais inclusivo? O projeto Inspira 2024 da Apexa está a transformar essa realidade. Estamos a abrir portas para a empregabilidade de pessoas com deficiência e a criar oportunidades para um futuro mais justo. Empresas e talentos, juntem-se a nós. Saiba mais em apexa.org. Inspira 2024. Juntos criamos inclusão. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.